Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor, meditando em cantares, as riquezas de Deus que estão em Cantares de Salomão. E, meus irmãos amados, a semana passada eu disse que li um livro há muitos anos, onde o autor, que é um nome inglês, e eu, para não cometer gafe de pronunciar errado, ele disse que nenhuma verdade de Deus vem a nós, senão através de parábolas, através de metáforas, através de comparações, para que nós entendamos melhor o trabalhar de Deus. E, meus irmãos, nós hoje estamos estudando a noiva fazendo uma oração. A noiva representa quem? Vê se vocês estão afiados. A noiva representa quem? A igreja. E o noivo? Cristo Jesus. E aqui a noiva, ela diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim. Ela pede que o vento norte vá embora e que venha o vento sul. Nós aprendemos semana passada que existe o vento oriental, lá naquelas regiões do Oriente. Existe o vento oriental, que é o vento destruidor. Estão lembrados? É o vento que seca as fontes, que ele é muito quente. É o vento que derruba a casa. É o vento tão quente que queima as lavouras. Nós vimos esse vento, ele causa um estrago muito grande. E nós aprendemos o que ele representa. Nós aprendemos também que tem o vento norte. E que o vento norte, ele traz o quê? Quem está lembrado, ele vem do Polo Norte. E ele traz o quê, meus amados irmãos? A frieza, o frio. Ele vem no inverno. Isso lá, aqui não. Aqui no inverno a gente sua do mesmo jeito do verão. Mas no inverno lá no Oriente, esse vento norte, ele vem do polo, e ele vai gelando, e ele consegue gelar os rios, ou melhor dizendo, congelar. Os rios ficam paralisados, as árvores também, tudo sem folhas, sem frutos. É o tempo do inverno, é o tempo da frieza, é o tempo do cinzento, é o tempo da melancolia, é o tempo da melancolia. E, meus amados irmãos, também nós não queremos esse vento, nem queremos o vento oriental, que é o vento leste, e nem queremos o vento norte, porque o vento norte paralisa tudo, fica tudo, não se pode pescar, as aves vão embora, não tem frutos, não tem flores, não tem aroma, o mundo fica cinzento, a neve cobre a terra, os rios e riachos congelam, tudo fica paralisado. É o vento norte. E a noiva disse: levanta-te, vento norte. Em outras palavras, vai embora, vento norte, desapareça. Agora, com o vento sul, ela disse: vem tu, vento sul. Quem pode dizer glória para Deus? Glória a Deus. Então, irmãos amados, o vento sul, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não é vento. O Espírito Santo é comparado ao vento. Como também ele não é uma pomba. Ele não é uma pomba. Mas no dia que Jesus batizou-se, ele veio, apareceu em forma corpórea de quê, meus amados irmãos? De pomba. Ele não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Não. Ele apareceu para que fosse visto. Agora, interessante, nos discípulos ele apareceu em forma de fogo. Foi assim ou não foi? No dia de Pentecostes ele apareceu em forma de fogo. Mas quando Jesus foi batizado, ele apareceu em forma de pomba. Por quê? Jesus não recebeu o Espírito Santo em forma de fogo. E eu vou explicar. É porque o fogo fala de purificação.
Quando antigamente se ia esterilizar, não havia os mecanismos que tem hoje, está aqui o médico. Quando ia se esterilizar, era com o quê? Uma lâmina, um bisturi, era com o quê, meus amados irmãos? Com fogo, para queimar as bactérias, queimar as coisas, era o fogo. Então, o Espírito Santo sobre Jesus não veio em forma de fogo. Por que não veio? Porque Jesus não tinha o que queimar, não tinha o que purificar, por isso ele veio em forma de pomba. Aleluia. Sobre Jesus. Aleluia. Já sobre Pedro, já sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Matias, sobre o apóstolo Mateus, sobre Bartolomeu, ele veio em forma de quê, irmão? Fogo. Fogo, porque tinha muito desmantelo. Então, quando Jesus lhe batizar com o Espírito Santo, nem pense que o Espírito Santo vem em forma de pomba. Só foi Jesus que teve este privilégio. Nos pecadores, ele vem em forma de fogo para esterilizar todo o mal que haja em nós. Então, irmãos amados, mas o Espírito Santo também é comparado com o vento, são símbolos do Espírito. Ele é comparado com vento, ele é comparado com óleo, ele é comparado com fogo, ele é comparado com chuva, ele é comparado com orvalho. Me ajudem, por favor. Mais alguma comparação, mais algum símbolo, né? Ele é comparado com azeite, é o óleo, né? Então o Espírito Santo, ele tem vários símbolos. Não é que ele é uma pomba, não é que ele é um vento que sopra, não, hein? Selo, ele é comparado com selo, mas ele é uma pessoa. Isso são apenas símbolos do Espírito Santo. É como Jesus disse: eu sou o pão da vida. Não quer dizer que Jesus é um pedaço de pão. Jesus disse: eu sou a porta. Quando ele disse eu sou a porta, não significa dizer que ele é a porta da casa, é uma figura de linguagem. Quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, não é que ele era um candeeiro, mas a luz de Cristo, a iluminação de Cristo é comparada com a luz. Então são símbolos, são parábolas que Deus usa para que nós entendamos. E o Espírito Santo é comparado com o vento. A noiva disse: levanta-te, vento norte. E o que, meus amados irmãos? E vem tu, que vento, meus irmãos? O vento sul. Meus irmãos amados, vamos ver isso em São João, no Evangelho. No capítulo 3, Jesus disse a mesma coisa. Eu acho linda a Bíblia que há um casamento entre as passagens do Antigo Testamento e as passagens do Novo. Não há contradição, há complemento. Glória a Deus, aleluia. O próprio Cristo disse que o Espírito Santo é semelhante ao vento. Glória a Deus. Por favor, João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso não quer dizer que quem é nascido do Espírito não sabe para onde vai. Não é isso não. Quer dizer, o vento ele assopra e você não sabe nem de onde ele vem e nem sabe para onde ele é. Um mistério. Jesus está dizendo que o vento é um mistério. Assim é a pessoa nascer de novo, nascer do Espírito. É um mistério que a mente humana não consegue, o que, meus amados irmãos? Compreender. Glória a Deus. Como é que um pecador ele deixa de ser um pecador inveterado para ser um pecador remido pelo sangue de Jesus? Spurgeon dizia que é mais fácil tornar um leão vegetariano do que fazer um pecador deixar de pecar. É mais fácil fazer um leão se tornar vegetariano, porque a natureza humana ela é apegada ao pecado, mas o Espírito Santo assopra, ninguém sabe como, e as coisas mudam e a pessoa nasce de novo. Então Jesus comparou o Espírito Santo com o vento. E no dia de Pentecoste, ele veio em forma de fogo, mas ele veio também em forma de quê, meus amados irmãos? De vento. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Quem pode dizer amém? Né? E todos... Não, mas é preciso ler o 3. Houve um equívocozinho, porque é preciso ler o 3, versículo 3. É só voltar um pouquinho. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo. Não, leia o 2, então foi um equívoco maior ainda. Eu leio o 2. E de é um, pronto. Senão vai terminar sendo 0, glória a Jesus. Aleluia. É 1, né? Glória a Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Prossiga. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Então a Bíblia diz que no dia de Pentecoste veio como, olha irmão, que coisa interessante, como? Não é que o Espírito Santo é um vento, ele veio como? Bota por favor o versículo 2, só o 2, leia de novo por favor. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Para aí, somente até aí, como de um vento veemente e impetuoso. Ele não é um vento, o som veio como. Glória a Deus. Então quando você estiver na beira da praia que estiver levando o vento, não diga, eita Espírito Santo, estou te sentindo. Não, aquele ali não é o Espírito Santo. Não, ali é o vento. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como um vento, como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Aleluia. Então, irmãos, quando a noiva disse, vem tu, vento sul, ela estava clamando pela presença de quem? Espiritualmente falando, ela estava clamando pela presença de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Ela pediu que o vento norte fosse embora, e ela pediu que viesse o vento sul para soprar no jardim. Meus amados irmãos, esse vento, primeira coisa que esse vento sul faz ele começa a soprar na primavera. Então, o sinal que a primavera está chegando é que esse vento sul, ele começa a soprar. E quando ele começa a soprar, primeiro sinal é que o gelo começa a quê, meus amados irmãos? A derreter. É o vento sul. Louvado seja Deus. Então começa a derreter o gelo das árvores, começa a derreter o gelo do chão, e começa a derreter o gelo dos riachos, os riachos, as cachoeiras, os rios que estavam todos congelados, eles começam a se movimentar outra vez. Aleluia. Vamos ver isso, irmãos, os salmos, que coisa linda. Os salmos falam deste fato, deste acontecimento. Oh glória. Salmo 147, se você quiser abrir a Bíblia. Essa tela, irmão, é só para ajudar, mas não dispensa o livro sagrado. Se você não começar a manuseá-lo, você vai ficar analfabeto de Bíblia. Então é bom manusear, é bom trazer um lápis, um marca-texto, para você anotar, uma caneta para fazer as observações, não é? Agora, a tela, é bom a gente tê-la para ajudar alguém que não é crente que veio, e também a igreja mesmo, para facilitar. Mas não deixe de manusear a palavra. Vamos ver aí o que é que acontece. Salmo 147, versículo 17 e 18. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Aleluia. Diz que quando chega a primavera,
Deus faz soprar o vento. Já não é um vento gelado, já não é o vento norte, é o vento sul. Ele vem de baixo. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos amados, que quando o vento sul começa a soprar, as águas, os pedaços de gelo começam a o quê, meus amados irmãos? Derreter. A derreter. Aleluia. Glória a Deus. E quando é daí a pouco, irmãos, os rios começam a voltar a ficarem líquidos. Os rios que estavam pedrados, que estavam congelados, eles começam a derreter. E daí a pouco, irmãos amados, as águas começam a rolar outra vez. Louvado seja Deus. E aquilo que estava feio, aquilo que estava cinzento, aquilo que estava parado, volta a ser cristalino e volta a correr com abundância. Aleluia. Aleluia. O vento sul, ele tira a frieza. O vento sul, ele desmancha os blocos de quê, meus amados irmãos? De gelo. De gelo. Glória a Deus. E meus irmãos, a igreja de Jesus, Deus usa as coisas naturais para compará-las com as coisas, o quê, meus amados irmãos? Espirituais. Irmãos, a igreja de Deus, quem conhece a história da igreja, quem conhece a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, e conhece a história eclesiástica que vem desde os apóstolos até hoje, a igreja, ela sempre passou pelas 4 estações. Tem tempo que a igreja está no outono, as folhas estão caindo, o mundo está ficando cinzento, os pássaros estão de arribação para ir embora para outros lugares, e depois vem o gelo, glória a Deus, mas depois vem a primavera, depois vem o verão, depois vem o outono outra vez, depois vem o inverno, e assim a igreja vai. Louvado seja Deus. Nem todo tempo, irmãos, é tempo de primavera. Tem tempo de inverno, tem tempo de frieza, tem tempo de blocos de gelo, mas a noiva gritou: vai-te vento norte, e vem tu vento sul. Aleluia. E assopra no meu jardim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja sempre passou por essas fases, sempre. Tempo de inverno, tempo de bloco de gelo. Eu já falei aqui há uns anos, antes dos avivamentos, antes do vento sul soprar, houve períodos de pedras de gelo, de blocos de gelo. Aleluia. Para os irmãos terem uma ideia, antes, quem já ouviu falar do avivamento wesleyano, o avivamento que varreu a Inglaterra e veio para os Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo até chegar ao movimento pentecostal. Quem já ouviu falar do movimento wesleyano? Glória a Deus. Irmãos, antes de Wesley, a igreja estava passando por um gelo, a igreja estava passando por um inverno espiritual. A Inglaterra, irmãos, no século XVI e no século XVII e no século XVIII, a igreja da Inglaterra passou por um inverno gelado, pesado, espiritualmente falando. Irmãos, a teologia foi quando começou o iluminismo. Foi quando surgiram os primeiros iluministas, entre aspas, que eles dizem que eles são chamados de iluministas, ou ilustração, porque eles dizem que tudo antes deles eram trevas e que foram eles que trouxeram a luz. Isso é a mentira maior do mundo. Isso é uma blasfêmia, porque 1700 anos antes dele passou um homem aqui na terra e disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa história que o mundo estava em trevas e só veio clarear depois dos iluministas, isso é balela. Não, senhor. A luz do mundo não são eles, a luz do mundo é Cristo. Quem dá glória para Jesus por isso? Né?
Então eles dizem, não, a idade das trevas, do tempo que a igreja dominava só tinha trevas. Não dá tempo de eu falar, porque é um assunto histórico que não dá tempo de falar hoje e nem é o caso. Mas, meus amados irmãos, no tempo que começou o iluminismo, os bispos e pastores da Inglaterra, os sacerdotes, adotaram os postulados do iluminismo. Irmão, e a frieza. Eles duvidavam da Bíblia, se a Bíblia era inspirada pelo Espírito Santo. Isso aí não é de agora não, isso aí já vem, o cão é velho, glória a Jesus. O cão não é novinho não é um rapazinho não, o bicho já tem ponta e cauda e canhão, glória a Deus. Então, irmãos amados, eles já duvidavam da Bíblia, que a Bíblia era a palavra de Deus ou não, que era inspirada, que não era. E muitos da igreja da Inglaterra estavam desviados, pastores desviados. Irmão, eles celebravam o culto nas carreiras dia de domingo, olha só, eles celebravam os cultos, sarrabulhavam. Quem já ouviu a expressão, fulano sarrabulhou? Quem já ouviu a expressão? Mas nós nordestinos de Alagoas dizemos sarrabulhou, é pior ainda, não é, irmão? Né? Eles sarrabulhavam o culto, para quê? Para ir para as tabernas, beber e jogar. Pastores, sacerdotes. Que a igreja anglicana, uma hora chama de pastor e outra hora chama de sacerdote. Iam, terminavam o culto na carreira, sarrabulhavam o culto e iam para os bares beber. Já pensou o pastor terminar a escola dominical e ir para o bar beber capirosca, glória a Jesus. Pois era assim que eles faziam. E foram eles quem inventaram o dominó. Sabia disso? Foi quando surgiu o jogo de dominó. E eles iam beber cerveja e jogar dominó. Mas só que o nome não era dominó. Mas quando eles ganhavam a partida, naquele tempo quem prevalecia era o latim. Não só na igreja romana, mas também na igreja anglicana ainda tinha resquício do latim. E diz que quando eles ganhavam a partida, eles diziam gratia dominus, que em latim quer dizer obrigado, Senhor. Gratia dominus. Aí veio a palavra dominó. Glória a Jesus. Se você disser que vai jogar dominó, você vai estar dizendo que vai jogar graças a Deus. Porque é o significado original da palavra. Eles, pastores irresponsáveis. E se os pastores estavam desse jeito, os irmãos imaginem os membros da igreja. Glória a Deus. Mais uma frieza. O irmão, quem já leu o livro Robinson Crusoe? Quem já leu esse livro quando era criança? Eu li obrigado pela minha professora, que naquele tempo era obrigado a ler a literatura clássica. Eu li. Hoje em dia não tem mais nada. Entra no alfabeto e sai rinchando. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, mas naquele tempo tinha que ler, tinha que ler literatura. E, meus amados irmãos, eu li Robinson Crusoe. Irmãos, e disse que a ignorância era tão grande da Bíblia, naquele tempo de geladeira espiritual na Inglaterra, que uma vez houve uma tempestade no navio, no mar, e um anglicano começou a gritar, valei meu Deus, aí lembrou-se que tinha um livro. E ele pegou o livro e começou a ler, pensando que era a Bíblia. Veja, a ignorância era tão grande que ele pegou o livro. E só que no livro de Robinson Crusoe tem alguns salmos, orações que Robinson Crusoe fez na agonia. E meus amados irmãos, e ele lendo e agarrado, pensando que era a Bíblia. Quando terminou a tempestade, era o livro de Robinson Crusoe. Ele pensava que era a Bíblia. Por causa da ignorância das coisas de Deus, o pecado, a indiferença. Mas sempre naquele inverno tinha crente orando para Deus mandar o vento sul. E entre os que oravam para Deus mandar o vento sul, estava a família Wesley. Susana Wesley, que era a mãe de Wesley, John Wesley, de Charles Wesley e dos Wesley, que eram 19 filhos, e o seu pai Samuel Wesley. Eles oravam por um avivamento. Senhor, manda o vento sul, eles oravam. E meus irmãos amados, quando foi, o velho sofreu muito, porque o velho Samuel, que era pastor também, pai de John, ele pregava a Bíblia e os fiéis não queriam saber da Bíblia e tocaram até fogo na casa dele. Vocês já ouviram falar daquele incêndio que Wesley foi salvo? Botaram até o nome dele de Tição, tirado do fogo. Diz alguns historiadores que aquele incêndio na casa pastoral foi provocado. Foram os crentes que tocaram fogo na casa do pastor. Glória a Jesus. Meu Deus, me guarda, meu Senhor da glória. Então, meus amados irmãos, foi assim lá, glória a Deus. Diz que aquele incêndio foi provocado pelos crentes. Irmãos, os crentes eram tão ruins naquela época, tão maus, tão incrédulos, tão gelados,
que eles, com raiva do pastor Samuel Wesley, ele criava uma vaquinha no terreno da casa pastoral. A pobreza era grande, eles não davam dízimo, mal sustentavam o pastor, e o pastor criava uma vaquinha para dar leite para os meninos. Eram 19 filhos, e ele criava uma vaquinha para dar o leite, ou eram 2 vaquinhas, e de madrugada as vacas estavam mugindo, gritando, e o velho levantou-se para ver o que era. Os crentes tinham cortado as tetas das vacas. Malvadeza, impiedade, para que as crianças do pastor morressem de quê? De fome. Era esse o tempo anterior a John Wesley. Isso é apenas um exemplo, mas os irmãos imaginem que incredulidade, que ruindade, que falta de Deus, que inverno que a igreja estava passando. Glória a Deus. Mas, irmãos amados, quando foi na hora de morrer, o velho Samuel juntou os filhos ao redor da cama e disse: meus filhos, Deus tomou o velho em profecia. Quando ele foi se despedir dos filhos, ele disse: meus filhos, eu não vou ver, Deus está me levando, mas vocês vão ver o grande avivamento que Deus vai varrer este país. Disse isso e morreu. E o primeiro sermão de Wesley, quando Wesley foi cheio do Espírito Santo, o primeiro sermão dele foi em cima do túmulo do pai. Expulsaram ele da igreja anglicana e ele foi para cima do túmulo do pai. E lá, ele, de cima do túmulo, disse: daqui vocês não podem me expulsar, porque é propriedade da minha família. Em cima do túmulo do pai, ele pregou o primeiro sermão, e a partir dali o vento norte começou a desaparecer e o vento sul foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, e o avivamento varreu até chegar a nós pentecostais. Quem pode levantar as mãos para o céu e dar um glória para Jesus? Aleluia! Sempre antes da primavera vem um grande inverno. E nós estamos atravessando o inverno. Nós estamos atravessando rios gelados. Nós estamos vendo as árvores sem folhas. Nós estamos vendo as árvores sem frutos. Glória a Deus. O vento norte está soprando. Mas se tiver crente que ore, se tiver crente que diga: vinde Espírito Santo, vem vento sul soprar na igreja do Senhor, o vento norte vai embora e o vento sul vai invadir os corações. Aleluia. Diga comigo: levanta-te, vento norte. Levanta-te, vento Mais forte: norte. levanta-te, vento norte. Levanta-te, vento Vai norte. embora, vento norte. Vai embora, vento E norte. venha o vento sul. E venha o vento soprar no meu jardim. soprar no meu jardim. Primeira coisa que ele faz. Primeira coisa que ele faz, ele derrete o quê? Vê se vocês aprenderam. Ele derrete o quê, meus irmãos? O vento sul. Quando vê, ele derrete o quê, irmãos? Gelo. O gelo. Ele derrete o gelo. E eu creio que esse gelo vai ser derretido. Quem crê que o gelo dos corações vai ser derretido? Mas também, irmãos amados, o vento sul, ele poliniza as flores. Aleluia. Os irmãos sabem, antigamente, quando a gente estudava primário, sabia o que era polinização. Se não soubesse, levava zero e tinha que repetir o ano. Hoje não, hoje passa gente rinchando, dando popa, tem que passar, louvado seja Deus. Mas no meu tempo, se não soubesse, né? Se não soubesse, era reprovado. Então, meus amados irmãos, o que é a polinização? A polinização, eu procurei hoje para relembrar. A polinização é a transferência do pólen das anteras para o estigma. As plantas, elas têm a parte macho e elas têm a parte fêmea. E o pólen está na parte macho. Mas ela, para gerar o fruto, tem que aquela parte sair. Vamos usar essa expressão mais corriqueira. Da parte macho para ir para a parte fêmea. Sair do antera para ir para o estigma.
E para que essa parte saia de uma para outra, é preciso que aconteça alguma coisa externa, alguma força exterior venha para fazer o movimento. Esse movimento de passar de um lado para outro para gerar os frutos é feito pelos insetos, principalmente pelas abelhas. Quando você vê uma abelha voando nas flores, ela está não apenas coletando néctar, não apenas coletando para fazer o mel, o produto para fazer, mas ela está também, sem saber, pela sabedoria de Jeová. Jeová manda ela visitar a flor, para que ela mexa na flor de lá para cá e de cá para lá, que é justamente para fazer a ou a fertilização. Aleluia, aleluia. Os insetos, os beija-flores, as abelhas, mas principalmente o vento. Você pode ver aqui no Nordeste, quando é tempo de novembro, né? Geralmente novembro é tempo que os cajueiros, eles estão florando. É assim ou não é, irmãos amados? Cajueiros, mangueiras, é assim ou não é? E geralmente em novembro, aí dá o quê? Ventania, é assim ou não é? Glória a Deus. Quando eu era criança, eu não era da nossa religião, era de outra religião, que acendia vela no cemitério. E justamente o dia de finados é o dia de acender velas e dia que dá vento. Aí o pessoal dizia que era para a vela apagar, para acender de novo, para fazer penitência. O vento era soprando a vela a propósito, glória a Deus. Mas não é. É que o vento está fazendo a polinização. Quando ele balança as flores, ou o pólen passa dentro da própria flor, ou vai para outra flor. De qualquer forma, através do vento, as flores ficam férteis e começa a gerar o fruto. Sem vento, sem esse movimento, não vai haver safra. Aleluia. Sem esse vento, não vai haver safra. Porque tem que haver um movimento externo para gerar a vida. Aleluia. Aleluia. E o vento sul, quando ele assopra, ele começa soprando no começo, derrete o gelo e depois as flores aparecem e ele continua soprando e polinizando as flores. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando você vê muitas almas aceitando Jesus, quando você vê um tempo de uma grande colheita de almas, o que é isso? É porque o vento do Espírito está soprando. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Para você nascer de novo, tem que Jeová mandar o vento do Espírito Santo para trabalhar na sua vida. Aleluia. Tempo do vento sul é tempo de polinização. É tempo que vai haver fruto. É tempo que vai haver uma colheita abundante. Sem vento não há colheita, porque não há polinização, não há, vamos usar, fertilização da flor. Porque o fruto, para vir o fruto, primeiro tem que vir o quê? A flor. Meus amados irmãos, quando o vento sopra, as almas se entregam para Jesus. É tanto fruto que nasce para Deus. Aleluia. Quando você vê muitas almas aceitando a Cristo, não é outra coisa, é o vento que está soprando e está polinizando as flores espirituais. Sem o vento do Espírito não há colheita de almas. Sem o vento do Espírito não há flores, aliás, não há frutos. Glória a Deus, porque era que na igreja primitiva se salvava tantas almas. Você lê o livro de Atos e você fica emocionado com a facilidade das almas aceitarem Jesus. Aleluia. Paulo passava numa cidade poucos meses e já deixava uma igreja. Ia para outra cidade, deixava outra igreja, ia para outra. O que era aquilo, pastor? E por que é que hoje não está acontecendo? Não era Paulo, era o vento do Espírito que estava soprando. Eu já vi coisa parecida. Não vi como Paulo, é evidente. Mas eu já vi época, irmão,
de você, as almas virem que você não sabe nem como fazer, meu Deus. As almas virem. Houve uma época no sertão onde o povo é duro. Minha esposa está aqui. E ela via nós almoçando, meio-dia em ponto, sol quente, e as pessoas na porta. Quando a gente abria a porta, pois não, senhor, vermelho, suado, glória a Deus, o suor pingando e as lágrimas caindo. Senhor, o que é que há? Eu moro do outro lado da cidade e eu vim aceitar Jesus como meu Salvador. Não foi uma vez, não foi duas. Aleluia! O que é isso? É o pastor? É não, é o vento que está soprando. Eu estava, a semana passada chegou no meu celular vídeos de Luiz Esquiliró. Luiz Esquiliró foi um pregador que não era da nossa igreja, ele era de outra igreja pentecostal, mas ele era muito respeitado pela Assembleia de Deus. E a história dele, eu chorando e falando línguas, glória a Jesus, escutando, chorando e falando línguas estranhas. Irmão, quantas almas aceitavam a Jesus? Quantas almas caíam de joelhos, lugares difíceis como a Colômbia, que era fechada naquela época, era fechada para o Evangelho. Luiz Esquiliró foi lá. Dentro de 2 meses foram fundadas igrejas. E o povo aceitava Jesus de verdade, não era de brincadeira não, de verdade mesmo, glória a Deus. Ele ia embora e as igrejas ficavam criadas. Louvado seja Deus. E o que era isso? Era Luiz Esquiliró? Não, não era ele. Era o vento que estava soprando e polinizando as flores. Só o vento é quem pode polinizar. É preciso uma força vinda de fora. A flor sozinha, ela tem o potencial, mas ela não poliniza, se não houver uma força de fora para fazer o reboliço, para que ela polinize. Você vê na Bíblia, glória a Deus, você está lembrado de Lídia? Eu não vou ler, irmãos, porque a hora está passando e eu quero ver se eu dou essa doutrina toda. Está lembrado de Lídia? Lídia estava na beira do rio. Estão lembrados de Lídia na beira do rio? Paulo chegou, quando terminou a oração da beira do rio, a mulher já estava crente. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Lídia, capítulo 16 de Atos. Vocês estão lembrados do carcereiro? Estão lembrados do carcereiro? Um homem mau, perverso, tinha batido em Paulo, tinha prendido Paulo, mas o vento... Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vocês estão lembrados de Filipe em Samaria? Estão lembrados de Filipe em Samaria? Quando ele chegou lá, tinha um feiticeiro. Estão lembrados? Quem mandava no pedaço era um feiticeiro. Como era o nome do feiticeiro? Simão, o mágico. Diz que Simão iludiu o povo, mas só iludiu até o dia que Filipe chegou. Quando Filipe chegou, o povo deixou Simão e correu para aceitar Jesus como Salvador. E depois até o próprio Simão, não foi, irmãos? Até o próprio Simão veio para pedir o batismo, embora não era sincero. Glória a Deus. Vocês estão lembrados do eunuco da Etiópia? Estão lembrados? Dentro de uma carruagem, a carruagem andando, e ele aceitou Jesus dentro da carruagem. Aleluia. No dia de Pentecoste, quantas almas se decidiram? Quantas almas? 3 mil. Quantas, irmão? Quase 3 mil. Quase. Alguém diz assim, quando Pedro fez o apelo. Alguém diz, olha, irmão, quando Pedro fez o apelo, 3 mil pessoas aceitaram. Deixa eu dizer uma coisa que você vai ter que reaprender hoje. Irmão, não foi Pedro que fez o apelo. Quem fez o apelo foi o povo. Não foi Pedro que fez o apelo. Pedro não perguntou quem quer aceitar Jesus. Não deu tempo. Vamos ver, né? Pastor, o senhor não está pregando heresia? Não. Vamos ver em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 37. Glória a Deus. Atos 2 e 37. Veja aí que coisa linda. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Eu me criei ouvindo que quando Pedro fez o convite, 3 mil almas aceitaram. Não é isso que a Bíblia diz. Não foi Pedro quem fez o convite. Quando Pedro fechou a boca, o povo: Pedro, o que é que a gente faz? A gente quer ser crente, o que é que a gente faz?
Quando o Espírito sopra, nem convite precisa. Eu não estou dizendo que não deve fazer convite. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando o vento sopra, quando a polinização do Espírito, quando o Espírito Santo faz a obra, as almas correm para aceitar a Cristo como Salvador. É o soprar do Espírito. É o soprar do Espírito. O que é que nós estamos precisando? De um soprar do Espírito. Nós estamos precisando de um vento do Espírito. Nós estamos precisando de um movimento do Espírito para primeiro derreter a água gelada do meu e do seu coração e depois começar a polinizar as flores. Aleluia. 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 Outra coisa que o vento faz, ele exala o perfume. Vocês já viram, aqui no Brasil nós não temos muitas flores, aqui no Nordeste. Mas há outros estados brasileiros que têm muitas flores. Aqui temos poucas flores, por causa do nosso clima. Mas, irmãos amados, quem conhece o pé de jasmim? Pé de jasmim é aquela árvore grande que tem aquelas flores brancas. O que é que acontece, irmãos, quando aquela árvore está florada e o vento sopra? O que é que acontece, meus irmãos? Cheira, exala. Aleluia, irmão. Quando a igreja está o vento soprando, quando o Espírito Santo está agindo na igreja, a igreja começa a exalar um cheiro de bom testemunho. A igreja se torna conhecida da sociedade. A igreja se torna conhecida, o cheiro da igreja, o exalado perfume, porque o vento do Espírito está soprando e o cheiro da igreja começa a exalar na sociedade. Você é de que igreja? Eu sou da igreja tal. Ali é uma igreja. Ali é uma igreja. E principalmente nesses dias de mistura, nesses dias de religiões falsas, nesse dia de mentira, de doutrina falsa. Mas eu quero profetizar que se o Espírito Santo soprar na vida da igreja, os pecadores vão sentir o cheiro. Vamos ver Cantares 2:16, que é o texto oficial. Cantares 2:16, veja aí por favor, glória a Deus. Aliás, perdão, Cantares 4:16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim. Somente até aí. Para que se derramem, levanta-te, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. A Bíblia diz que a igreja, quando o Espírito Santo assopra nela, ela exala o bom cheiro de Cristo. Quando não tem avivamento, não tem bom cheiro de Cristo. Não tem vento soprando. Pelo contrário, tem escândalo. Tem crente com mau testemunho na repartição. Tem crente com mau testemunho na faculdade. Tem crente com mau cheiro no apartamento, no prédio onde mora. Tem crente com mau cheiro no comércio. Tem crente com mau cheiro no colégio. Tem crente com mau cheiro na vizinhança. Mas quando o Espírito Santo assopra, o aroma é espalhado. Cheiro. E a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Vamos ver isto na segunda carta de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, glória a Deus, capítulo 2, versículo 14, por favor. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque para Deus somos o bom cheiro. Tem outra tradução que diz o bom perfume. De quem, meus amados irmãos? De Cristo.
Quando há um avivamento, irmãos, a igreja exala bom cheiro. A igreja exala um bom perfume. Os crentes, irmãos, tinha uma igreja, olhe para cá, é rápido essa história que eu vou contar. Tinha uma igreja que estava passando por uma fase difícil, isso há mais de 60 anos. Uma igreja estava passando por uma fase difícil, e os crentes dando mau testemunho, e os crentes dando mau exemplo. A igreja não valia nada na cidade. A igreja não tinha critério nenhum por causa do mau testemunho dos crentes. Mas Deus preparou e mudou o pastor. E o pastor mudou. E tinha um açougueiro na cidade pequena naquele tempo, as cidades pequenas. E o açougueiro, os crentes iam comprar carne no açougue. E o açougueiro dizia: menino, teu pastor é uma bênção. E os crentes diziam: o senhor já foi lá? Aí, não, fui não, mas ele é uma bênção. E todo mundo que chegava: você já ouviu falar, o pastor que chegou aí é uma bênção. O açougueiro, ele era quem fazia a maior propaganda do pastor. Disse: olha, a igreja está uma bênção, o pastor que chegou é uma bênção. E um dia o pastor foi lá e disse: olha, o senhor, todo mundo diz que o senhor fala bem do senhor, diz que o senhor diz que a igreja está uma bênção, por que o senhor não vai assistir o culto? Ele disse: não, pastor, eu não tenho tempo, mas eu sei que a igreja está uma bênção. Disse: por quê? Porque depois que o senhor chegou, todos os velhacos da igreja que me deviam vieram me pagar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas não era o pastor, porque pastor não pode fazer isso. O que era que estava acontecendo na igreja? O que era que estava acontecendo na igreja, irmão? O vento estava soprando e o cheiro de Cristo estava, aleluia. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Aleluia. O cheiro de Cristo, o vento sopra no jasmim e o cheiro invade. Levanta-te, vento norte. Vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim. Mas, irmãos amados, o vento também faz. Quando o vento sopra, irmão, os inimigos da igreja. Quando o vento sopra, os inimigos da igreja se cuidem. Porque o vento é bênção para a igreja, mas é maldição para os inimigos da igreja. Olhe para cá, eu vou já encerrar, não saia, por favor. Escute só, irmão. Meu irmão, nós nunca tivemos tantos inimigos como estamos tendo agora. Nunca a igreja, nem no tempo de Roma, nem no tempo de Roma pagã, nunca a igreja teve tantos inimigos como agora. Parece que o diabo está se levantando. Parece não, ele está se levantando e usando A, usando B, usando C contra a igreja, para travar a igreja. Mas isso só acontece até o vento soprar. Aleluia. Eu sou um pesquisador da história da igreja. Eu sou um pesquisador dos avivamentos. Irmão, e em todo avivamento, quem se mete a besta, o vento arrasta ele para bem longe. Eu não vou contar algumas experiências, mas na Assembleia de Deus no Brasil, no começo da obra, no meio do avivamento, houve muito vento que levou os ímpios, levou os inimigos da obra. Aleluia. Mas vamos ver o Salmo 35, versículo 4 e 5. Salmo 35, versículo 4 e 5. Por favor, leia. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Não, Salmo 35, 4 não é este, alguma coisa equivocada. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Prossiga. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Sejam como a pragana perante. Você sabe o que é a pragana? A pragana é o pó que sobra na balança. É o pó que sobra na balança. Aquele pó, se der uma ventania, o que é que acontece? Por favor, olhe para cá. Aquele pó, se der uma ventania, o que é que acontece com ele? Pragana. Diz que quando o vento de Deus sopra, os ímpios,
eles viram Pragana diante do vento. Vou dar um exemplo bíblico, não vou dar exemplos contemporâneos. Vocês estão lembrados de Herodes? Estão lembrados de Herodes? Em pleno avivamento, o que foi que aconteceu com Herodes? Levantou-se para quê, irmãos? Para perseguir quem? A igreja. Mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Como Tiago já tinha terminado a missão, Deus permitiu que Tiago morresse. Mas como Pedro não tinha terminado a missão, a igreja orou e Deus libertou Pedro da prisão. Mas o vento soprou em Herodes. No crente o vento traz bênção. E no ímpio que quer atrapalhar a obra de Deus? Irmão, isso aqui é profético. O que foi que aconteceu com Herodes, irmão? Hein? O vento soprou nele, trouxe bicho, e o bicho entrou nas entranhas dele. E segundo Joséfo, ele agonizava e gritava. Segundo o historiador Joséfo, ele gritava de dia e de noite, com os vermes comendo ele por dentro, até que ele morreu aos berros. Louvado seja Deus, porque quando o vento de Deus sopra, a pragana vai voar fora, a pragana vai voar longe. Se o vento do avivamento soprar na igreja, saia da frente, Herodes, porque você vai se dar mal. Sejam como a pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Mas, irmãos, o vento também, para encerrar, o vento ele tira a poluição. Você sabia que cidades grandes juntam muita poluição? Sabe qual é a solução para a poluição? Você sabe qual é a solução para a poluição? Você sabe qual é a solução? O vento. Vamos ver. Jó 37, 21, já estamos caminhando para o fim do sermão. Glória a Deus, por favor. E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. Pronto, somente até aí. Quando o céu está cheio de nuvem de poeira, quando o céu está cheio de nuvem de poluição, só tem uma solução: é Deus mandar o que, meus amados irmãos? O vento. Leia de novo. Quando o vento vem, quer que o vento passe. É o mesmo. E agora não se pode ver o sol. A poluição impede de ver até o sol. A poluição escurece o ar, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. O vento purifica da poluição. Aleluia. Quando o vento do Espírito Santo não está soprando na igreja, o ar fica poluído, pesado. Aleluia. Mas, irmãos amados, para encerrar eu vou contar uma experiência. Eu era novo crente. Com 15 dias de crente, pouco mais de 15 dias, houve uma cruzada. E naquele tempo estava se iniciando um grande avivamento no nosso estado. O avivamento estava tão grande que até eu vim no bolo. Uma peça difícil de ser crente, mas o vento soprou e eu vim. E o Senhor estava começando a fazer um avivamento. Um ano antes de eu ser crente, Deus começou a abalar, Deus começou a mexer. Glória a Deus, e foi mexer na minha cidade. Começou aqui em Maceió e saiu mexendo, o vento soprando pelo estado. Glória a Deus, irmãos. E numa noite de cruzada, num dia de sábado, um pastor, tinham vários pastores no palanque, e um pastor falou em línguas estranhas, e eu me lembro com a língua estranha que ele falou naquela noite. Eu lembro, não vou repetir, porque línguas estranhas não se repetem. Não se brinca com línguas estranhas. Não se brinca com os dons espirituais. Eu vejo crente falando língua de brincadeira. Eu vejo crente com piada, com línguas estranhas. Meu irmão, cuidado com o vento, que o vento pode lhe carregar para longe. Aleluia.
Mas tá no meu ouvido e na minha mente a língua estranha que o pastor falou. Um pastor falou e o outro interpretou. E anotou num papel e disse: enquanto o pastor fulano falava, eu recebi a interpretação. E a interpretação é esta: ó, que clima bom. Ó, que clima bom. Ó, que clima bom. E quando ele disse assim, o céu soprou, o vento soprou, o clima pesado desapareceu e Jesus começou a batizar no Espírito Santo naquela noite.